Meus cumprimentos àqueles que ouvem as minhas reflexões. Quero registrar, antes de mais nada, né, que este ser humano, né, que também é um estudioso, tem, né, se unido a muitas pessoas, né, na perspectiva de pensarmos, né, esperança nesse processo pandêmico, né, que em nível protocolar não tem data para acabar, né? A gente não tem uma data fixa, instituída, para que ele se encerre. Então, o que nós podemos fazer é seguir os atos protocolares, né? E ter muita esperança. Mas a esperança não aquela esperança de cruzar de braços e esperar. Esperança de esperançar, como diz o professor Paulo Freire. Ou seja, no nosso exercício de esperança, a gente vai se mobilizando primeiro, né, para fazer marcha para que esse vírus, né, instituído, posto por uma crise civilizatória que nós estamos vivendo, né, para que ele se extirpe através da minha conduta consciente e individual, que diz que eu tenho que seguir os protocolos, né, que diz que eu tenho que ter um cuidado não só por mim, mas pelo outro, né. Então eu quero deixar claro nesse início de reflexão que eu também estou, né, a esperançar, né, nessa perspectiva, mesmo com uma análise técnica, e aí ela é minha, eu não vou falar dela agora, é uma análise técnica um tanto mais, né, efetiva, se tratando dos nossos rumos diante do processo pandêmico que tem nos atravessado nesse contemporâneo. Hoje, em especial, eu quero falar de uma frase que nós usamos muito, e que às vezes nós não temos a possibilidade, diante da dinâmica que a gente vive, de refletir sobre ela num caráter inclusive psicanalítico, né? Mas não só psicanalítico, eu diria inclusive que num caráter simplista nós iríamos nos dar por conta do quanto essa frase que a gente usa é complexa. E essa frase colou no brasileiro, a gente diz ela o tempo todo, não é? Que é a famosa: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu sou brasileira e não desisto nunca. E aí vem a minha reflexão, né? Desistir de algo está associado a uma causa, né? Quer dizer, eu luto por uma causa. E essa causa é tão nobre, essa causa é tão digna, essa causa é tão singular à minha vida, ou aquilo que representa, né, o meu regime de valores, que eu não desistirei jamais. Minha pergunta, preciso fazê-la, né? Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Porque aí você fica dizendo, eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu sou brasileiro e não desisto nunca, e a gente senta com o sujeito e diz, bom, você não desiste de quê, afinal de contas? Quais são as causas pelas quais você luta? Quais são as causas pelas quais você existe como identidade, né? E ele diz, não, eu não desisto nunca por uma série de coisas que eu não vou nem falar, né? Eu quero dizer que eu sou persistente. Não adianta você persistir no vácuo, meu amor, né? Como é que você vai persistir sem causa? E a impressão que eu tenho, né, e vocês me ajudem fazendo uma reflexão aí, né, é que essa frase, né, ela se tornou um bordão, né? A gente diz que é persistente através da frase eu sou brasileiro e não desisto nunca, mas na verdade, primeiro, a gente não tem clara a causa pela qual nós lutamos. Segundo, né, nós não nos autoconhecemos o suficiente para dizermos que aquelas causas são causas que valem a pena, né, não desistir. E terceiro, né, e o mais interessante, né, não desistir para essa geração nata, né, para essa geração, né, instituída da pós-modernidade líquida, é uma concepção muito branda.
Desistir para eles, né, não desistir, né, é diferente do não desistir da gente, que veio da modernidade sólida. Não desistir para a gente, por exemplo, é fazer uma refeição por dia para poder, né, pagar os estudos que acontecem na cidade vizinha e que a gente vai de ônibus 2 horas sacudindo numa estrada de chão por 4 anos e meio. Isto pra gente é não desistir. Para ele, né, o sujeito constituído, inato daqui, não desistir pode ser, talvez, né, não vender o seu videogame em detrimento do curso preparatório que ele iria fazer. Ele quer que alguém dê esse curso preparatório, né? E até agora eu estou sendo gentil porque eu estou tentando dizer isso pelas bordas usando exemplos simples, né? Mas agora, mais cítrico, eu vou avançar. E eu vou avançar dizendo o seguinte: quanta gente madura, letrada, né, com status quo, né, no território, fora do território, né, que né, não desiste nunca e a gente não sabe nem do que. A criatura é um acidente de percurso, né? Ela entrou em naufrágio e não sabe, né? E ela só diz, não, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Você não desiste de quê? Qual é o regime de causas pelas quais você luta? E assim, né? Se são causas, elas não podem ser líquidas. As causas de hoje, eu luto por elas porque, de certa forma, elas me mantêm num grupo, né? Amanhã eu mudo as causas para poder me manter num outro grupo. Isso se chama falta de persona, né? De personalidade. Você tem uma personalidade frágil, fraca, líquida, né? Porque as causas que me movimentam a ser um brasileiro que não desiste nunca podem ser as mesmas e devem ser as mesmas, né? Porque se elas são causas, elas são elementos de existência, né? Agora a gente tropeça nas pessoas dizendo, não, eu sou brasileira e não desisto nunca. Aí a gente pergunta, não desiste de quê? E ela não sabe dizer do que ela desiste. Ou do que ela não desiste, na verdade. Porque, na verdade, ela nunca pensou nas causas que a atravessam, né? E aí eu não estou falando que não pode se adaptar. A gente pode se adaptar e deve se adaptar. Agora eu não posso acreditar, né, que alguém venha a este mundo para ser apenas um receptáculo biológico. Vocês entendem? Um receptáculo biológico. Ele é instintivo. E diz, sou brasileiro e não desisto nunca, porque ele vê um monte de gente dizer. Mas ele não tem noção nenhuma, né, desse universo de atravessamentos sociais que a gente vive. Dada a fragilidade que ele tem de autoconhecimento. Ele não se autoconhece de tal forma que ele foi tomando o regime de verdades do pai, da mãe, da avó, né? E trouxe para ele. Só que ele esqueceu que a avó nasceu na década de 30. Só que ele esqueceu, né, que o pai era aquele sujeito patriarca, efetivamente autocrático, que entendia que o lugar de mulher era naquele lugar lá mesmo, né? No fogão, assando os peitos, com perdão da expressão, né? Me perdoem a expressão chula. Então, quer dizer, o que nós estamos sofrendo hoje, se tratando de Covid e se tratando da crise financeira, tem a ver com a nossa falta de causa. Quais são as causas? Você já escreveu? Escreva no papel. Quais são as causas que lhe movimentam como identidade humana? Que lhe movimentam como identidade terrena? E talvez você se assuste, porque você não vai encontrar causas. Você vai encontrar motivos temporários. Não, isto é motivo temporário. O que é o motivo temporário? Dado o elemento, ele vence e terminou. Causas são elementos que nós vamos passar a vida inteira perseguindo. Por exemplo, né, eu tenho uma ideia de causa que diz que, né, cidades, organizações humanas se desenvolvem a partir do momento em que a gente desenvolve as pessoas. Isto é uma causa. Todas as minhas práticas, veja bem,
todas as minhas práticas serão regidas por esta causa. Então, causa é uma coisa, desejo móvel é outra, né? Então, quais são as suas causas? Agora, nesse período onde todo mundo se movimenta, pensando em processo eleitoral, por exemplo, quer ser figura pública ou continuar figura pública, né? Quais são o seu regime de causas? Sei, né? Porque se você começar a falar, né, de forma muito líquida, muito superficial, você não convence o outro. Porque o outro quer saber quais são os elementos que lhe movimentam. Quais são os elementos que lhe movimentam? O que mais eu tenho visto é uma geração nativa da pós-modernidade líquida, feitos zumbis andando, sem causa nenhuma, né? Porque a causa é muito maior do que aquilo que eu quero, do que aquilo que eu desejo. A gente vive uma geração do que eu quero, né? E uma geração não só jovem. Tem gente que também gosta. Meu sonho é ser gerente de não sei aonde. E eu quero. Que nem criança birrenta. Papai me dá, quem me dá? Porque aqui tem isso também, né? Papai me dá, quem me dá? A gente quer que alguém barganhe pra gente esses lugares, né? Quando, na verdade, eles deveriam ser resultado do nosso esforço pela causa. Qual causa? Bom, eu sei as minhas, não sei as suas, né? Então, a minha orientação hoje é, né? Não ande por aí sem causa. Não disse sem calça, sem causa. Não ande por aí sem causa. Porque senão, além de você não convencer o outro, você está indo rumo a um precipício, feliz da vida, não tem nada contra a cantora, mas ouvindo calypso, dançando, né? E o lugar que você vai encontrar é um buraco imenso, onde você vai se arremessar, né? Você vai se arremessar para esse lugar e vai, né, literalmente sucumbir. Né? Então, eu digo hoje, nessa live, né? Que não é live, é vídeo, teimo, né? Mas eu digo hoje, procure a sua causa. Gente sem causa é sonâmbulo, né? Ou é zumbi andando por aí sem clareza da sua presença no mundo. Então fica aí o meu recado, gente. Vamos escrever no papel quais são as nossas causas, que não tem nada a ver com desejo. Porque nem sempre o que eu desejo é uma causa. Eu não desejo levantar de madrugada para escrever. Mas a causa de ser um doutor, né, e poder ajudar as pessoas, me faz levantar de madrugada para escrever. Então, a causa não é o meu desejo. Nem sempre a minha causa vai trabalhar com a minha zona de desejo. E é aí que nós pegamos os adolescentes, e é aí que nós pegamos os jovens, e é aí que nós pegamos os adultos. Porque eles dizem, eu não quero, eu só faço o que eu quero, eu não gosto. E aí, com perdão da expressão, a gente tem um monte de gente imbecil, né? Porque a impressão que a gente tem é que essa gente tá fumada, né? A coisa tá caindo na nossa cabeça, né? Tá esmagando e eles estão perguntando, não quero, dá pra ser amanhã? Dá pra ser amanhã? Aí a gente tem vontade de comprar uma chupeta e dá pra criatura, né? Então, hoje o meu pedido é, procurem as suas razões motivacionais. Procurem as suas causas. Um beijo grande e fiquem bem.